السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Quem não sabe que realizar a oração é uma obrigação prescrita aos muçulmanos? O Sagrado Alcorão chamou a nossa atenção para a realização da oração em inúmeras ocasiões, citando vários exemplos. O Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam também afirmou que a oração é o pilar central da adoração. Na verdade, o Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam também afirmou que o abandono da oração gradualmente leva a pessoa à descrença e idolatria. Além disso, explicando a importância da oração, o Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou que a primeira coisa de que o homem terá de prestar conta no dia de juízo final será a oração. Se alguém conseguir isso, será entre os prósperos e alcançará a salvação. Caso contrário, será perdido e arruinado. O Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam também deu orientação para que as crianças tornassem regulares na oração. O Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou que a pessoa deve exortar os filhos a realizar a oração quando chegarem aos 7 anos de idade. E após a idade de 10 anos, podem até mesmo adotar as medidas estritas para torná-los regulares na oração. No entanto, se os próprios pais não são regulares na realização da sua oração, então como é que eles podem exortar os seus filhos a fazer isso? Ou que tipo de efeito terá sobre as crianças se ouvirem este hadith ou instrução do Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam no qualquer encontro religioso ou através de qualquer outro meio? Mas em casa não veem o seu próprio pai realizando a oração. Certamente os filhos de tais pais pensarão que esta instrução não tem importância. Na realidade, negligenciando uma instrução, vão também diminuir a importância de todas as outras injunções ou mandamentos nos corações dos seus filhos. Essas pessoas não estão a prejudicar apenas a si próprias, tal como foi afirmado pelo Sagrado Profeta sallallahu alaihi wasallam, mas também estão a arruinar a sua progenie.
Os pais expressam grande preocupação em cumprir as ambições e desejos mundanos dos seus filhos, sem demonstrar qualquer preocupação onde eles deveriam demonstrar. Para um verdadeiro crente, não é apenas a oração que purifica espiritualmente uma pessoa de todas as impurezas, tal como o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam citou o exemplo de um riacho ou ribeiro passando diante da porta de alguém e disse: e essa pessoa se banhasse 5 vezes por dia, ela ficaria com alguma sujeira? Os companheiros responderam: ó profeta de Deus, certamente tal pessoa será pura de qualquer forma de sujeira. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam então diz: mesmo é o caso das 5 orações. Como resultado disso, Deus Todo-Poderoso perdoa os pecados da pessoa e remove as suas falhas. E nenhum tipo de sujeira ou impureza fica na alma daquela pessoa que realiza as 5 orações diárias. Esta é a importância da oração que o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam ilustrou lindamente através deste exemplo. No entanto, como já mencionei antes, que realizar a oração não é a única injunção à ordem. Na verdade, mais detalhes foram dados aos verdadeiros crentes a fim de purificarem as suas almas de quaisquer impurezas. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou: aquele que faz corretamente a sua ablução e em seguida vai à casa de Deus, ou seja, à mesquita, para realizar a oração obrigatória, um passo dele expiará os seus pecados e o outro passo elevará a sua posição, ou seja, por cada passo receberá a recompensa. Numa outra ocasião, o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam explicou a importância da oração congregacional. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou aos seus companheiros: não devo vos informar de algo cujo cumprimento fará com que Deus Todo-Poderoso vai apagar as vossas faltas e elevar as vossas posições espirituais? Os companheiros, que Deus esteja satisfeito com eles, que sempre estavam ansiosos em busca de oportunidade para agradar a Deus Todo-Poderoso e também para aprender os novos caminhos pelos quais pudessem alcançar a proximidade de Deus e abandonar os pecados, responderam: certamente, ó profeta de Deus. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam diz: realizar a ablução de forma completa, mesmo que não estejam dispostos a fazê-lo, quer dizer, em circunstâncias difíceis, e frequentar a mesquita, e depois de completar a oração, ficar à espera de próxima oração. E isso fará com que se afastem dos pecados. O sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou dizendo que, contudo, só isso não será suficiente. Mas isto é apenas semelhante a montar os piquetes, a fim de proteger as fronteiras, da mesma forma como um país envia o seu exército para as fronteiras para proteger o país. Por que é que o exército é utilizado ou posicionado nas fronteiras? Como já mencionei, que é posicionado para proteger o país do ataque do inimigo. E no caso de ataque, podem imediatamente responder. Assim, a ameaça mais grave para um homem ou para um crente verdadeiro, para a qual ele tem que montar piquetes para proteger as suas fronteiras espirituais, é de Satanás e os desejos mundanos que Satanás implanta nos corações e através dos quais ataca o homem. Assim, a oração congregacional é como montar os piquetes na fronteira que ajudam a pessoa a salvaguardar-se dos atentados de Satanás e também dos pecados, e ajuda a chamar a atenção para os atos virtuosos. É também por esta razão
que a recompensa por realizar a oração na congregação é 27 vezes maior do que a realizar individualmente. E o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam também deu instruções sobre isso, explicando a importância da oração congregacional. O Messias prometido alaihi salam afirma: a sabedoria na atribuição de uma recompensa maior com a oração congregacional é para que possa estabelecer a unidade. De facto, para estabelecer esta unidade na forma física, também fomos instruídos a colocar os pés uniformemente numa linha. Significa, devem ser colocados lado a lado quando estiverem em oração, e é por isso que os calcanhares devem ser alinhados e os pés ficam de pé uns com os outros em linha reta. Isto significa que somos como um corpo. Nós podemos tornar-nos como um corpo só quando ficarmos uniformemente em pé numa linha, e seremos capazes de gerar a força e faremos com que a luz espiritual penetre no outro. O Messias prometido alaihi salam afirma ainda: aqueles fatores que fazem distinções entre os homens serão eliminados. Os ricos e os pobres ficarão todos numa linha. Certas pessoas criam seus próprios ideais nas suas mentes ou são muito egocêntricas, mas a oração congregacional pará-las de fazer isso. O Messias prometido alaihi salam afirma ainda: lembrem-se de que o homem tem o potencial de observar o brilho espiritual dos outros. A pessoa será influenciada por alguém que tem o padrão mais elevado de piedade e virtude, e será capaz de observar isso dentro de si próprio. Assim, a oração congregacional é benéfica e faz a pessoa capaz de observar as influências virtuosas. Portanto, onde a oração congregacional é uma demonstração física da unidade que Deus Todo-Poderoso quer estabelecer na Ummah, também permite que a pessoa se absorva a influência virtuosa dos outros. Quando aqueles que realizam um número muito maior dos atos virtuosos e são muito superiores em espiritualidade, compartilham a mesma linha na oração com aqueles que são mais fracos do que eles, então certamente aqueles que são fracos vão observar influência virtuosa. Subsequentemente, eles também se fortalecerão para se destacarem nos atos virtuosos e para aumentarem em espiritualidade. Quando esta unidade se estabelece e a espiritualidade aumenta, então as forças satânicas tornam-se fracas. Nesta época, Deus Todo-Poderoso enviou o verdadeiro servo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos guiou para que possamos adquirir uma verdadeira compreensão da adoração e oração. Portanto, por um lado, afirmamos ter aceitado o Mahdi e Messias prometido, o verdadeiro servo do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, a fim de melhorar a nossa condição espiritual e estabelecer a unidade. No entanto, por outro lado, se há deficiências e fraquezas na nossa prática, particularmente em relação aos mandamentos básicos do Islão, e mostramos fraqueza naquilo que é o objetivo das nossas vidas, e mostramos fraqueza mesmo nas exigências básicas que Deus Todo-Poderoso prescreveu para atingir esse objetivo, então como é que podemos dizer que, a fim de melhorar a nossa espiritualidade e aderir aos mandamentos de Deus Todo-Poderoso e obedecendo às instruções do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam, aceitamos o Messias prometido alaihi salam? Como já mencionei antes, o sagrado Alcorão em inúmeras ocasiões falou sobre a importância das 5 orações diárias e que é uma obrigação para nós.
As instruções do sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam a este respeito, que citei também, são muito claras. A oração é obrigatória para todos os Ahmadis, como o sagrado profeta sallallahu alaihi wasallam afirmou que realizar a oração em congregação é obrigatória para cada homem que é são ou sensato e passou a idade de adolescência. No entanto, observamos que não é dada atenção adequada a este respeito e demonstram fraqueza neste sentido. Na verdade, a oração é obrigatória para um verdadeiro momento ao crente, e ele próprio deve perceber isso. Mas dentro da comunidade também temos um nizam, quer dizer órgão administrativo, e também é o seu dever chamar a atenção das pessoas para isso, e eles devem explicar a sua significância ou importância. Muitas vezes chamo a atenção a este respeito nos meus sermões e por várias formas chamo a atenção para a oração. Mas depois disso é o dever dos missionários e do órgão administrativo para circulá-lo amplamente e chamar a atenção a este respeito. Devem transmitir repetidamente a mensagem das orações obrigatórias a cada membro da comunidade. Na realidade, podemos tornar-nos verdadeiros ahmadianos só quando salvaguardarmos a nossa oração e derivarmos o seu prazer espiritual. Quando começarmos a experimentar este prazer e deleite espiritual, naturalmente a nossa atenção será atraída para a realização da oração. Portanto, como já mencionei, que é essencial para cada Ahmadi concentrar a sua atenção sobre a forma de realizar a sua oração. A oração que dê prazer e deleite aos nossos corações. Chamando a nossa atenção para a oração e como a pessoa pode alcançar esse prazer. O Messias prometido, alaihi salam, afirma: posso ver que quando um bêbado, o Messias prometido, alaihi salam, está a dar um exemplo aqui, que quando um bêbado não recebe o prazer e a alegria de beber álcool, ele continua a beber até que experimente a alegria do álcool. Eventualmente torna-se intoxicado. Há uma lição nisso para uma pessoa sábia e informada. Quer dizer, uma pessoa sensata pode aprender com este exemplo. Como é que a pessoa pode tirar uma lição disso para afiar as faculdades espirituais e focalizar ou concentrar a sua atenção nas orações? É preciso perseverar na oração e ser regular em realizá-la e nunca abandoná-la. O Messias prometido, alaihi salam, afirma ainda: a oração deve ser realizada até que alcance a alegria nessa ação, assim como o objetivo de um bêbado. Quando ele começa a beber, ele define na sua mente uma meta do nível de prazer que ele deseja obter a partir do licor. O Messias prometido, alaihi salam, continua a dizer: assim como o bêbado define uma meta do nível de intoxicação, o crente também deve definir uma meta para a sua espiritualidade que ele deve alcançar através da oração. E com um esforço concertado e com um compromisso firme, vai atingir esse prazer. O Messias prometido, alaihi salam, afirma: a pessoa deve gastar toda a energia da sua mente e esforçar-se para alcançar este nível de prazer na oração. Quando um adorador estiver no estado de oração, deve ter em mente e ao mesmo tempo empregar toda a sua energia e envidar todo o seu esforço para encontrar essa paz e serenidade na oração. Para este fim, a pessoa deve ter uma determinação firme, e alguém pode manter-se firme somente quando tem um forte senso de determinação. O Messias prometido, alaihi salam, afirma: se alguém orar com sinceridade e paixão, com o mesmo nível de inquietação, apreensão e ansiedade desse bêbado, então digo-vos verdadeiramente,
ele certamente alcançará o mesmo prazer em oração. Então se sentirá intranquilo e apreensivo, e no seu estado de inquietação e desconforto vai clamar: quem me dera ter tal gozo na oração? Se alguém durante a sua oração expressar essa angústia repetidamente perante Deus Todo-Poderoso, então sem dúvida vai experimentar esse deleite e gozo na sua oração. Eventualmente, a firmeza ou consistência derrete o coração e permite que o gozo da oração penetre ou entre profundamente no coração. O Messias prometido, al-Islam, também explicou esse assunto dizendo: embora a oração proteja do mal e da indecência, mas ainda assim vemos pessoas absorvidas em todos os tipos de más ações e vícios, e as pessoas frequentemente fazem essa pergunta. O Messias prometido, al-Islam, afirma: a resposta disso é que eles não realizam as orações com sinceridade e com espírito correto. Em vez disso, eles rezam de maneira cerimonial e por hábito, e os seus movimentos são sem sentido. Assim, devemos sempre lembrar-nos de que Deus Todo-Poderoso declarou que a oração salvaguarda a pessoa do mal, e sem dúvida esta afirmação é verdadeira, porque a palavra de Deus não pode ser falsa. Quanto àqueles que cometem o mal, apesar de realizar as orações, então as suas orações são meros rituais, e eles não têm compreensão do seu verdadeiro espírito. Esta é uma situação bastante assustadora, para a qual cada um de nós deve examinar a si próprio. Se a nossa verdadeira intenção é obter o gozo e a satisfação na oração, então como é possível que não nos tornemos regulares nas nossas orações? Cada pessoa de vez em quando experimenta este gozo, ou talvez tenha experimentado isso. Quando as pessoas confrontam-se com qualquer dificuldade ou provação, vemos que choram e clamam nas suas orações, e oram constantemente a Deus Todo-Poderoso, mesmo quando estão de pé ou estão a andar, ficam sempre inclinadas a Ele. Neste caso, essa pessoa está constantemente atraída para a adoração e através de um aspecto ou de outro, a sua atenção está completamente concentrada para a oração durante esse período de dificuldade. No entanto, quando realizam todos os seus desejos ou suas dificuldades são vencidas, há muitas pessoas que se tornam negligentes em relação às suas orações e a humildade nas suas orações esgota. Por isso, tal como o Messias prometido, al-Islam, recordou-nos que devemos esforçar-nos para fixar uma meta, independentemente do facto de que a situação é agradável ou não, se estamos a enfrentar dificuldades ou estamos satisfeitos. Devemos tentar atingir esse nível de deleite e gozo nas nossas orações, tal como é experimentado pelo bêbado no estado de intoxicação. No entanto, para um crente, esta angústia não só deve desenvolver-se devido à sua situação pessoal, mas também observando a condição geral da sociedade, e quando se desenvolve este estado de angústia, então nesse caso vai orar em verdadeira angústia. Por exemplo, a situação da comunidade Ahmadiyya no Paquistão é extremamente precária. As flechas de ressentimento e ódio estão a ser disparadas de todas as direções contra os membros da comunidade, além de serem caluniadas com malícia e rancor. Por medo dos clérigos religiosos ou devido a mal entendidos dos seus discursos, até mesmo alguns dos não-ahmadianos que têm laços antigos com a comunidade começaram a opor-se à comunidade. Em geral, a situação é tal que o nível de atrocidades e injustiças que estão a ser cometidas excederam todos os limites. Por esta razão,
quando aconselho os Ahmadis no Paquistão a realizarem as orações, esforçando-se constantemente para alcançar esse gozo e deleite. Ao mesmo tempo, gostaria de chamar a atenção deles para encher as mesquitas com adoradores. Recentemente recebi as propostas formuladas no Shura de Khudam al-Ahmadiyya, o órgão consultivo que apresenta propostas sobre questões de importância. No relatório havia detalhes sobre o sucesso deles nos programas de formação moral. É um bom resultado e devemos sempre tentar progredir nessas questões. O relatório também revelou quantos jovens em milhares ouvem o meu sermão de sexta-feira. Entretanto, o ponto que era muito alarmante era que o número daqueles que realizam regularmente as suas orações em congregação era 1/3, ou talvez um pouco mais do que aqueles que ouvem o sermão de sexta-feira. Além disso, aqueles que são regulares em realizar as suas orações também era muito menos do que aqueles que ouvem o sermão de sexta-feira. Então, qual é o uso de ouvir sermões se a nossa atenção não é atraída para Deus Todo-Poderoso, ou para este mandamento fundamental que é de grande importância? Como já mencionei antes, depois de cada 2 ou 3 sermões, falo sobre a importância da oração em congregação, ou sobre a adoração. Se isso não tem qualquer efeito, então de que servem os números crescentes, a fim de preencher mero formulário? Como eu disse antes, tendo em mente a situação dos Ahmadis no Paquistão, se ainda não há grande atenção para Deus, então quando é que isso vai acontecer? Será que pretendemos provar Deus Todo-Poderoso, dizendo que esta é a nossa situação e permaneceremos assim? Porque é o trabalho de Deus e mudar a nossa situação é o seu dever. Se esta é a mensagem que retratamos, então não temos o direito de objeção a Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso nunca declarou que vocês estão livres para fazer tudo o que vos agrada. Nem Ele diz que vocês estão livres, não importa se cumprirem os meus direitos ou não. Desde que aceitaram o Messias prometido, al-Islam, vou considerar-vos sucessos. Para alcançar os sucessos, é necessário mudarmos a nós próprios de acordo com a vontade de Deus Todo-Poderoso. Mencionei o relatório de Khudam al-Ahmadiyya, ou dos jovens ahmadianos, mas isso não significa que essa fraqueza só se encontra no Khudam al-Ahmadiyya, ou nos jovens. De facto, a situação de Ansarullah ou dos senhores é a mesma. Assim, cada Ahmadi que reside ou vive no Paquistão deve esforçar-se neste sentido. O sucesso não pode ser alcançado por ficar adormecido ou por negligência. O sucesso será alcançado armando a cavalaria nas fronteiras ou montando piquetes. As pessoas que migraram do Paquistão para os lugares como aqui, quer dizer para os países desenvolvidos ou para qualquer país do mundo, a situação das pessoas da comunidade é a mesma. Não podemos dizer que depois de migração tornamo-nos regulares nas nossas orações, ou há adoradores dedicados em toda parte. Se analisarmos a situação da comunidade nas suas localidades, encontram-se muitas fraquezas em relação às orações. Se cada organização auxiliar analisar a sua localidade com plena justiça, então os resultados serão automaticamente visíveis. No entanto, especialmente aqueles que migraram do Paquistão devem ter em mente que Deus Todo-Poderoso os abençoou imensamente, pelo qual devem ser gratos e devem ser conscientes da maneira como devem expressar a sua gratidão. Em alguns setores da comunidade, a participação nas orações é muito bom. Contudo, mesmo assim, há membros que estão a faltar uma oração ou outra. Alguns membros da comunidade que na verdade faltam uma ou duas orações. A razão disso é que, como já mencionei, a administração não chama a atenção dos membros e dá precedência a outras atividades.
Quanto aos meus sermões de sexta-feira, em primeiro lugar, nem todos ouvem. Dizer que 100% das pessoas ouvem o meu sermão de sexta-feira é incorreto. Mesmo se ouvirem, é da responsabilidade da administração lembrar as pessoas. Esta é a razão pela qual a administração foi criada, para que preste atenção à formação moral dos membros. Há alguns dias tive uma reunião com o órgão executivo de um dos setores da comunidade. O presidente do órgão executivo disse: desde que assumi o cargo de presidente, concentrei os meus esforços na melhoria do sistema financeiro e agora estamos a progredir nesse sentido a um ritmo acelerado. Ao ouvir isso, eu disse que está tudo bem. Mas o que fez no que diz respeito à oração, que é um mandamento fundamental e é obrigação para um verdadeiro crente? Ao ouvir isso, ele permaneceu em silêncio. No entanto, quando perguntei sobre o número de participantes nas orações de Fajr e Isha, era satisfatório, mas a administração não desempenhou nenhum papel nisso. Se forem criados tais devotos que encontram o seu prazer e deleite nas suas orações, então o sistema financeiro automaticamente vai melhorar. Porque quanto mais se aumenta o seu nível de justiça, mais atenção será dada para apresentar os sacrifícios financeiros. Na verdade, muitas das questões de Amur e Ama, ou de Departamento dos Assuntos Gerais e de Casar, ou de Departamento Judiciário serão resolvidas em grande medida. Além disso, nesse caso, os outros departamentos tornar-se-ão mais ativos se as orações forem realizadas de forma correta. Nos dias de hoje e na época atual, não só a situação do Paquistão, de facto, a situação do mundo em geral é tal que está a encaminhar-se para uma guerra mundial e destruição. Até mesmo os governos já expressaram essa preocupação e começaram a tomar certas precauções, mas nesta situação é apenas a proteção de Deus que pode dar o refúgio. Muitas pessoas escrevem perguntando se a guerra explodir, o que vai acontecer e o que vamos fazer. A resposta para eles é que, se eles quiserem proteger a si próprios dos perigos, então é preciso inculcar o amor de Deus, como o Messias prometido ﷺ já instruiu. E a forma de mostrar o amor e afeição é alcançar o deleite e gozo nas nossas orações e adoração, de acordo com os mandamentos de Deus. Quando as pessoas migram para estes países, ao ver os luxos e extravagância do mundo, a maioria deles esquece Deus Todo-Poderoso. A percepção deles é que todos os seus confortos são devido ao desenvolvimento desses países. E pensam que aqueles que vivem nesses países são muito avançados. Eles não realizam as ações especiais ou orações, mas ainda estão a avançar com sucesso. E outros pensam que muitas vezes surge na mente de algumas pessoas é que somos melhores do que essas pessoas, porque pelo menos rezamos 2 ou 3 orações entre as 5 orações obrigatórias. Essas pessoas devem lembrar-se de que, para aqueles que desconsideram Deus Todo-Poderoso, há um castigo que foi decretado no outro mundo. Por isso, eles não devem seguir essas pessoas. Se queremos evitar o sofrimento e ira de Deus e salvar a nossa progenie, então não devemos ficar hipnotizados por a influência aparente deles. Ao contrário, devemos agir de acordo com os ensinamentos mencionados pelo Deus Todo-Poderoso. Depois do mandamento de crer na sua existência, Deus Todo-Poderoso ensinou-nos a realizar a oração. Por isso, cada Ahmadi, seja homem ou mulher,
deve prestar atenção excepcional para salvaguardar as suas orações e especialmente os homens devem dar imensa atenção para a realização das orações em congregação. Nesta época, o Messias prometido, alaihissalam, explicou claramente e inequivocamente a importância, o método e a filosofia da oração. Deus Todo-Poderoso abençoou-nos com a sua graça, permitindo-nos aceitar o Messias prometido, alaihissalam. No entanto, se apesar disso, deixarmos de seguir os aspectos mais básicos da religião, como já mencionei, se ficarmos satisfeitos em realizar apenas 2 ou 3 orações num dia, como fazem muitos não-ahmadianos, então o nosso bet, ou seja, juramento de fidelidade, é completamente inútil. Qual é o padrão ou nível de oração que o Messias prometido, alaihissalatu wassalam, queria que alcançássemos? E quais são os métodos de oração que ele nos ensinou para alcançar esses padrões? Neste respeito, vou apresentar algumas passagens dos livros do Messias prometido, alaihissalam. Um crente declara Tawhid, ou seja, unicidade de Allah, recitando La ilaha illallah. Mas o que é o Tawhid? O Messias prometido, alaihissalam, diz sobre isso: Lembrem-se claramente de que fazer prostração diante de alguém que não seja Deus é cortar vossa ligação com Deus, quer dizer terminar o vosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Seja qual for o caso, a unicidade e a oração. Por fim, a expressão prática de unicidade é a oração. Se alguém verbalmente afirma professar Tawhid ou unicidade de Deus, está tudo muito bem. No entanto, a demonstração prática de Tawhid ou unicidade de Deus é a oração. Quer seja a oração, quer seja a unicidade de Deus, ficam sem valor e sem bênçãos quando lhes falta espírito de humildade e compaixão. O Messias prometido, alaihissalatu wassalam, continua a dizer: ouçam a oração sobre a qual Deus diz: Ud'uni astajib lakum. Isto é, orem a mim, vou responder a vossa oração. Significa que este verdadeiro espírito tem de ser exibido. Se o verdadeiro espírito de súplica e devoção completa estiver ausente, então isso reduz a oração a mera recitação, tal como de papagaio. É preciso reunir esse espírito real. É preciso desenvolver humildade e súplica fervorosa que derrete o coração. Sem isso, as orações são inúteis. Em suma, como já foi mencionado, Deus Todo-Poderoso responde às orações que são feitas com mansidão e às súplicas intensas. O Messias prometido, alaihissalam, explica como os vários estados da oração em que o homem fica de pé, curvas ou prostras, desenvolvem-se nele o sentimento de chegar ao desamparo e angústia. Esses movimentos causam-lhe ansiedade e inquietação, pelas quais ele às vezes levanta-se e depois senta-se e depois cai em prostração. O Messias prometido, alaihissalam, diz que, porque uma pessoa entra neste estado através das várias posturas físicas da oração, isso também deve causar fervor e agitação no seu coração. Quando se desenvolve esse estado, ele experimentará tranquilidade e gozo através de todas as posturas que ele realiza nas orações. O Messias prometido, alaihissalam, explicando a oração que revela o seu estado de servidão a Deus, exibe a verdadeira humildade e que queima completamente os pecados. Ele diz: quando uma pessoa desenvolve a completa abnegação, quer dizer, permanece constantemente em estado de humildade e considera a si próprio inútil, então a sua alma flui
ocorre para Deus Todo-Poderoso tal como uma fonte, mas isso pode acontecer só quando alguém exibir humildade. Ele afasta-se de todas as coisas exceto de Deus, e nesta faz que o amor de Deus Todo-Poderoso desce sobre ele. O homem é abençoado com o amor de Deus Todo-Poderoso quando se esforça e implora por suas bênçãos e elimina todas as outras relações exceto com Deus. O Messias prometido, al-Islam, diz que quando o amor de Deus toca o homem, então todos os seus pecados queimam-se e removam-se completamente, e a pessoa atinge o estado de deleite e gozo permanentes nas suas orações. Assim, em vez de queixar ou pensar nos vossos corações que por que é que as nossas orações não nos dão felicidade ou satisfação, devem esforçar-se para estabelecer uma relação especial com Deus. Devem avaliar o estado das vossas orações, que estão apenas a orar passando pelos movimentos superficialmente ou estão realmente a cumprir o direito da oração. O Messias prometido, al-Islam, explica ainda mais o caminho para alcançar a luz espiritual e gozo das orações, dizendo: é muito essencial que a oração seja realizada com regularidade e empenhadamente, de modo que, em primeiro lugar, se torne um hábito enraizado, adere firmemente a esta prática, e subsequentemente comece a pensar na sua mente voltar-se para Deus Todo-Poderoso, quer dizer, tenha no seu coração o desejo de alcançar Deus. Quando isso se torna um hábito firme, então lentamente, mas gradualmente, a pessoa atinge o estado de devoção absoluta, onde alcança a luz e a alegria espiritual. Isto pode ser alcançado só quando o homem se separa do mundo e se volta para Deus Todo-Poderoso, então ele começa a sentir prazer e tranquilidade nas suas orações. Assim, na primeira fase, é necessário que o homem desenvolva o hábito de orar. É essencial que se adira rigorosamente à realização das orações, sem importar se vê o benéfico de orar ou não de maneira aparente. Em todo o caso, é preciso sempre realizar as orações porque são obrigatórias. É preciso aderir a este hábito, percebendo que ele só deve voltar-se para Deus Todo-Poderoso e suplicá-lo para cada necessidade. Quando o homem faz isso, com o esforço constante e persistente, então finalmente o ponto será alcançado, onde ele vai começar a cumprir o direito da oração e vai começar a obter o gozo das orações. Então as pessoas vão abster-se de responder quando são perguntadas, como algumas pessoas dizem que apesar de tentar realizar as orações, são preguiçosas em oração. O Messias prometido, al-Islam, disse numa ocasião: a negligência surge quando a importância da oração não é compreendida e a pessoa dá maior importância aos outros sobre Deus. Se alguém tem completa convicção em Deus Todo-Poderoso, como é que pode ser negligente nas orações? Por isso, para salvar a si próprios e as vossas futuras gerações das situações atuais que estão a acontecer no mundo, é essencial que se prosternem diante de Deus Todo-Poderoso, com toda a sinceridade e devoção. E nessa era, é isso que o Messias prometido, al-Islam, nos informou, que concentremos a atenção em realizar e salvaguardar as nossas orações. O Messias prometido, al-Islam, diz: lembrem-se de que o propósito primordial de se juntar a esta comunidade não é alcançar qualquer coisa mundana. Pelo contrário, o objetivo final é obter o prazer de Deus Todo-Poderoso. Porque o mundo é apenas um lugar transitório que de alguma forma ou de outra passaremos.
a um verso de poesia persa, o Messias prometido, alaihi salatu wassalam, diz: Shab-e tanur guzasht wa shab-e samur guzasht. Se a noite é quente ou fria, no fim vai passar. Quer dizer, conseguimos passar pelas todas as circunstâncias, quer sejam boas ou terríveis. O Messias prometido, alaihi salam, diz: Separem completamente os vossos objetivos, fins e interesses mundanos, e não os misturem com a religião, porque o mundo é finito enquanto a religião e as suas bênçãos são eternas. A vida neste mundo é muito curta. Podem ver que milhares de mortes ocorrem em cada momento. Os diversos tipos de epidemias e doenças estão a eliminar as pessoas do mundo. Às vezes a cólera e outras vezes a praga. Havia praga naqueles dias. Então, quem pode dizer que até que horas vai viver? Quão obscena e errada será a nossa situação se negligenciarmos a morte, quando somos inconscientes de que quando a morte nos alcançará. Por isso é necessário que se preocupem constantemente com a vida após a morte. Aquele que ficará preocupado com a sua vida após a morte alcançará a misericórdia de Deus neste mundo. Deus Todo-Poderoso prometeu que se a pessoa vai tornar-se um verdadeiro crente, então ele irá distingui-lo dos outros. Assim, primeiro devem tornar-se verdadeiros crentes, e isso é possível se não vão misturar interesses mundanos com os objetivos puros de Be'at, ou seja, de juramento de fidelidade, que são baseados nos fundamentos da justiça e anseio por Deus Todo-Poderoso. Sejam rigorosos na realização da oração e permaneçam constantemente envolvidos em toba e istighfar, ou seja, arrependimento e pedindo o perdão de Deus por vossos pecados. Protejam os direitos de toda a humanidade e não causem ferimentos ou sofrimento a ninguém. Aumentem a vossa justiça e pureza, pois isso levará a Deus Todo-Poderoso. Ele vai derramar a sua bênção sobre vós. Aconselhem as suas mulheres nas vossas casas a serem regulares em realizar as orações e a absterem-se de maldicência e queixas. Ensinem-lhes justiça e pureza. O meu dever é apenas orientar e aconselhar, e agir de acordo com isso é o vosso dever. Se explicarem aos outros e às vossas esposas e aos vossos filhos, primeiro terão que estabelecer os vossos próprios exemplos de justiça e pureza. O Messias prometido, alaihi salam, diz: Façam súplicas nas vossas 5 orações diárias. Não é proibido orar nas vossas próprias línguas. O gozo de oração não pode ser obtido a menos que a pessoa esteja completamente atenta e o coração permaneça desfocado até mostrar humildade. A humildade desenvolve-se só quando uma pessoa realmente entende o que está a recitar. Por isso, quando a pessoa ora na sua própria língua, pode transmitir o significado das suas súplicas e isso ajuda a desenvolver paixão e angústia na oração. Mas não quero dizer que devem realizar a oração nas vossas próprias línguas. O que quero dizer é que, depois de realizar as orações prescritas, também devem orar nas vossas próprias línguas. De facto, Deus Todo-Poderoso abençoou as palavras da oração. A oração é uma forma de súplica. Por essa razão, devem suplicar nas vossas orações para que sejam salvos das desgraças e catástrofes deste mundo e do outro, para que o vosso fim seja bom, e tudo o que fazem deve ser de acordo com a vontade de Deus Todo-Poderoso. Orem por vossas esposas e por vossos filhos. Tornem-se piedosos e evitem todas as formas de imoralidades.
Que Deus Todo-Poderoso nos permita salvaguardar as nossas orações e que nos permita ser sempre regulares na realização das orações e que possamos orar sinceramente com o único propósito de alcançar o prazer de Deus Todo-Poderoso. Que Deus encha as nossas orações com o gozo e a tranquilidade e que nunca mostremos negligência nas nossas orações e que possamos compreender que podemos livrar-nos das aflições e calamidades deste mundo só quando cumprirmos o direito de servidão a Deus Todo-Poderoso. Que Deus Todo-Poderoso nos permita alcançar estes objetivos. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.